Você realmente acredita que a salvação é somente pela graça? E se eu dissesse que houve um momento na história da igreja em que alguns cristãos queriam acrescentar exigências humanas ao evangelho? Imagine se para ser salvo fosse necessário cumprir rituais religiosos, tradições ou regras além da fé em Cristo. Foi exatamente essa crise que quase dividiu a igreja primitiva. Mas Deus levantou homens cheios do Espírito Santo para defender uma verdade que continua transformando vidas até hoje. Somos salvos exclusivamente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Nesta lição, veremos como o Concílio de Jerusalém preservou a pureza do Evangelho e confirmou que a graça de Deus alcança todas as nações. Fique conosco até o final, porque compreender esta verdade mudará a forma como você enxerga a salvação, a igreja e a missão cristã. A graça que alcança todas as nações, lição de número 3. A graça basta, a decisão que mudou a igreja. O nosso texto áureo é porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nossa verdade prática é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 15, do verso 1 ao 5, depois 28, 29 e do 36 ao 39. Vamos, portanto, para a nossa leitura bíblica em classe. Então, alguns dos que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos e lhes anunciaram com grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Agora os versículos 28 e 29, depois o 36 e o 39. Na verdade, parecei bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, destas coisas fazei bem, se vos guardardes bem vos vá. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro, levando. Aí o que aconteceu? Barnabé, levando consigo a Marco, navegou para Chipre. A palavra-chave é graça. Palavra-chave graça. Olha aqui na nossa introdução, nós temos a expansão do evangelho entre os gentios. Trouxe grande alegria à igreja, mas também revelou um dos primeiros desafios doutrinários do cristianismo. Com o retorno de Paulo e Barnabé à Antioquia da Síria após a evangelização da Ásia Menor, surgiu uma controvérsia, e aqui muito importante, que ameaçava a unidade da fé.
a salvação estaria condicionada à observância da lei de Moisés? Cristãos oriundos do farisaísmo passaram a exigir a circuncisão dos gentios convertidos, provocando um debate decisivo sobre a natureza da graça. Diante dessa crise, a Igreja buscou discernir espiritualmente a fidelidade às Escrituras, culminando numa decisão importante no Concílio de Jerusalém, que mostrou que a graça de Deus alcança todas as nações. E agora aqui nós temos os objetivos da nossa lição. Vamos, portanto, para eles agora. No ponto 1 é analisar com a classe como a graça sustenta a unidade da igreja em Atos capítulo 15. No segundo ponto, nós temos examinar biblicamente a salvação pela graça como oferta universal em Cristo. E no ponto 3, incentivar a busca constante do trono da graça. E agora aqui nós temos a nossa representação gráfica, da lição que estamos a estudar, que é a graça que alcança todas as nações, A salvação não depende da obra ou os ritos, Aí o concílio rejeitou a imposição da circuncisão e da lei mosaica como requisitos para a salvação. Salvação como dom divino, Aí você tem a fé cristã se apoia na ação soberana de Deus em Cristo, não em méritos humanos. O peso da tradição versus graça, a tentativa de impor leis rituais aos gentios ameaçava a unidade e a essência do evangelho. E aí depois nós temos aqui o que nós chamamos de a decisão de Jerusalém. Definiu-se a liberdade dos gentios, focando apenas na abstinência de práticas que feriam a comunhão. Aí você tem a universalidade da graça, o sacrifício de Cristo derrubou as paredes de separação entre judeus e gregos, e crescer na graça e no conhecimento. Viver sobre a graça exige humildade, fé viva e compromisso diário com a santidade. Glória a Deus, glória a Jesus. E agora aqui, meus amados irmãos, nós temos a divisão da nossa lição. Essa parte aqui é bem interessante porque a gente tem uma visão geral, de como a nossa lição está dividida. No primeiro tópico, ela está dividida quando a graça preserva a unidade da igreja, isso é importante. O Concílio de Jerusalém, o relato de Pedro e o relatório de Paulo e Barnabé, o discurso de Tiago. Aí você tem no tópico 2 um presente de salvação para todos, o que é a graça de Deus, Jesus Cristo como a manifestação da graça, e a graça é para todos os povos, sem exceção. Essa parte aqui é a parte que sempre me cabe, A parte que fala sobre missões. Crescendo na graça, como nos apresentar diante do trono da graça, quando devemos chegar ao trono e o que recebemos ao chegarmos ao trono. Vamos, portanto, agora, meus amados irmãos, para o comentário da nossa lição, O tópico 1, quando a graça preserva a unidade da igreja. E aqui no primeiro tópico nós temos o Concílio de Jerusalém. Realizado entre 48 e 50 depois de Cristo, o concílio reuniu apóstolos, presbíteros e a igreja para tratar da controvérsia levantada pelos judaizantes, que defendiam a circuncisão como requisito para a salvação. Contudo, tal exigência contrariava o ensino bíblico, pois a circuncisão nunca foi meio de justificação. Sob a liderança de Tiago e a direção do Espírito Santo, a igreja reconheceu que a salvação alcança todas as nações pela graça. O relatório de Pedro. Pedro relembra de sua experiência na casa de Cornélio, mostrando que Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios mediante a fé
e não por obras da lei, sem fazer distinção entre judeus e gentios. Deus purificou seus corações pela fé. Assim, Pedro questiona a imposição do jugo da lei e afirma que todos são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. O relatório de Paulo. Em seguida, Paulo e Barnabé relatam como Deus confirmou a missão gentílica por meio de sinais e prodígios. Milagres como a cegueira do mágico cipriota, a cura em Listra e o livramento de Paulo testemunham a aprovação divina. Além disso, destacam que os gentios foram salvos pela graça, sem a exigência da lei. Ora, o discurso de Tiago. Tiago, o justo, irmão do Senhor e líder respeitado da igreja, preside o concílio com discernimento espiritual. Após ouvir os testemunhos, reconhecem que Deus visitou os gentios para formar dentre eles um povo para o seu nome. Fundamenta a sua proposta nas Escrituras, citando Amós, mostrando que a inclusão dos gentios já fazia parte do plano redentor. Assim afirma que a missão gentílica não contradiz a revelação, mas a cumpre. O concílio decide não impor a lei mosaica aos gentios, recomendando apenas a abstinência de práticas que comprometeriam a comunhão, que é a idolatria, imoralidade sexual, carne sufocada e sangue. E chegamos aqui à nossa sinopse, né? É o resumo do nosso primeiro tópico. O Concílio de Jerusalém confirma a graça como base da unidade cristã. E no comentário da nossa lição, portanto, esse momento maravilhoso que aqui estamos, eu quero destacar com você algumas coisas. E isso aqui é importante. Vamos lá. Veja, após a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, milhares de gentios passaram a fazer parte da igreja. Isso aqui é importante. E aí, com o aumento das pessoas fazendo parte da igreja, aí vem a situação. Aí surgiu uma questão que ameaçava destruir essa unidade. Os gentios precisavam obedecer à lei de Moisés para serem salvos? Alguns cristãos de origem farisaica defendiam que sim. Paulo e Barnabé, porém, sabiam que aceitar este ensino significaria negar a suficiência da cruz de Cristo. Por isso, a igreja reuniu os seus principais líderes em Jerusalém para decidir a questão à luz das Escrituras e da direção do Espírito Santo. E a pergunta é a seguinte: se acrescentássemos qualquer requisito humano à salvação, a graça continuaria sendo graça? Essa é a questão. E aí é importante que esse concílio em Jerusalém acontece entre os anos 48 e 50 depois de Cristo. A igreja enfrentou sua primeira grande crise doutrinária. Os judaizantes afirmavam que os gentios deveriam ser circuncidados e guardar a lei para serem salvos. O concílio rejeitou essa ideia e reafirmou que a salvação é pela graça, preservando a unidade da igreja. E qual é a aplicação desse estudo? Sempre que tradições humanas ocupam o lugar da graça, o evangelho é distorcido. Aí você tem, no comentário da lição, o testemunho de Pedro. Pedro relembrou a conversão de Cornélio. Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios antes da circuncisão. A conclusão é óbvia. Deus não faz acepção de pessoas. Todas são purificadas pela fé. E aí vem a aplicação desse texto, a aplicação desta lição na nossa realidade. A igreja deve acolher pessoas pela obra de Cristo e não por critérios culturais ou religiosos. Paulo e Barnabé confirmam a obra. Os missionários relataram sinais, milagres e conversões ocorridas entre os gentios. Os frutos da missão demonstram que Deus já havia aprovado a evangelização dos povos sem exigir a lei mosaica. E o próprio discurso de Tiago. Tiago mostrou que a inclusão dos gentios já estava prevista nas profecias de Amós. A decisão final foi não impor a lei aos convertidos gentios, preservando tanto a verdade do evangelho quanto a comunhão entre os irmãos. A unidade da igreja não nasce das tradições humanas, mas da graça de Deus. Alô você, estamos
na EBD na veia. E vamos continuar aqui, meus amados irmãos, com esse estudo maravilhoso. Bom, e aqui, meus amados irmãos, nós temos a representação gráfica, né? A graça que une a igreja, lições do Concílio de Jerusalém. Lição 3, o ponto 1, quando a graça preserva a unidade da igreja. Foi o que nós acabamos de apresentar, né? O Concílio de Jerusalém e a decisão pela graça. O fim do legalismo, né? A igreja rejeitou a circuncisão como requisito, afirmando a salvação exclusivamente pela graça. Aí você tem direção do Espírito Santo sob a liderança de Tiago. A decisão buscou fidelidade às Escrituras e paz. Unidade na diversidade. A igreja foi reconhecida como fundamento que alcança todas as nações sem distinção. E aqui no centro, a graça foi reconhecida como fundamento que alcança todas as nações sem distinção. E aí, para fundamentar isso, teve os testemunhos e a evidência da unidade, o relato de Pedro, sinais e prodígios e a base da unidade da igreja. A graça que salva é a mesma que preserva a comunhão de todo o corpo. Agora vamos para o nosso tópico 2, que é um presente de salvação para todos. O que é a graça de Deus? A palavra grega charis significa favor, bondade e dom imerecido. No Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano, não por obras ou méritos, mas por amor e misericórdia. Diante do drama universal do pecado que separou toda a humanidade de Deus, a graça se apresenta como o único meio de reconciliação. A lei revela o pecado, mas não salva. Somente a graça concede vida, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus Cristo como a manifestação da graça, né? Nosso segundo subtópico. Em Cristo, a graça não apenas perdoa, mas justifica e transforma, conduzindo o crente a uma vida santa e piedosa. Sua morte substitutiva e ressurreição garantem redenção, perdão e nova vida àqueles que creem. Agora, o nosso terceiro tópico, a graça é para todos os povos, sem exceção. O Concílio de Jerusalém confirmou que a salvação não exige a observância da lei mosaica, sendo oferecida igualmente a judeus e gregos, judeus e gentios, pela graça, mediante a fé. Em Cristo não há barreiras étnicas, culturais ou religiosas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa graça universal deve ser recebida pela fé em Jesus Cristo, o único Salvador. E aí, agora, o resumo da nossa lição é: a graça de Deus oferece a salvação a todos por meio de Jesus Cristo. E o nosso comentário aqui no segundo tópico é o seguinte: o que é a graça? Né? Ponto 2 da nossa lição: um presente de Deus. Né? O que é a graça? É um presente de Deus. E graça, aqui a gente precisa deixar bem claro que graça é o favor imerecido. Glória a Deus. Graça é favor imerecível. E aí não cabe a instituição que muitos querem colocar para seguirmos necessariamente os preceitos judaicos, porque é graça. O assunto, o concílio, a base era exatamente: é, portanto, necessário que os gentios que não sejam de Israel cumpra o rito judaico, siga a lei mosaica. A questão era essa. A questão era exatamente essa, meus amados irmãos. Então vamos lá. O que é a graça? Graça é o favor imerecido de Deus. Nenhum ser humano pode conquistar a salvação por mérito próprio. Ela é um dom oferecido por Deus em Cristo Jesus. Então, não somos aceitos porque fazemos boas obras. Fazemos boas obras porque já fomos alcançados pela graça. Cristo, portanto, é a manifestação da graça. Em Jesus nós encontramos perdão, justificação, reconciliação e nova vida. Sua morte e ressurreição
tornaram possível a salvação de todos os que creem. A graça alcança todas as nações. Essa é a mensagem missionária. Não existe barreiras étnicas, sociais ou culturais diante do Evangelho. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o que está em Romanos. Essa verdade impulsiona a missão da igreja até hoje. E é importante perguntarmos uma coisa: como evitar transformar costumes cristãos em condições para a salvação? É uma questão. E aí chegamos, já no nosso terceiro tópico que vamos estudar agora da nossa lição. Vamos lá, então. Antes, porém, de irmos para o nosso terceiro tópico, vamos dar uma observada aqui nessa representação gráfica, que é um presente de salvação para todos. A natureza e a necessidade da graça, o significado de charis, palavra grega traduzida como graça, significa favor, bondade e dom imerecido de Deus, o único meio de reconciliação diante do pecado que separou a humanidade de Deus. A graça é o único caminho. Não vem pelas obras. A salvação é uma iniciativa soberana de Deus, não baseada em méritos ou esforços humanos. A manifestação e o alcance universal. Jesus Cristo, a graça manifesta. A graça alcança sua expressão plena na pessoa, morte substitutiva e ressurreição de Jesus Cristo. Salvação sem barreiras. Em Cristo não existem impedimentos étnicos, culturais ou religiosos para receber o presente da vida. A resposta do homem. Esse presente universal deve ser recebido mediante a fé, resultado em gratidão e obediência. Chegamos agora no nosso tópico 3, crescendo na graça. Como nos aproximar do trono da graça? Crescer na graça e no conhecimento de Cristo pressupõe amadurecimento espiritual contínuo. Assim, o acesso ao trono da graça ocorre com confiança, não fundamentada em méritos humanos, mas na obra redentora de Cristo que removeu a barreira do pecado. Além disso, aproximamo-nos com fé viva e reverência, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Do mesmo modo, essa aproximação exige humildade e coração quebrantado que o Senhor jamais despreza. Quando devemos nos achegar ao trono da graça? As Escrituras orientam que busquemos a graça em tempo oportuno. Isso significa que o auxílio divino está sempre disponível no momento exato da necessidade. Com efeito, Deus é socorro, bem presente na angústia e jamais se atrasa. Portanto, o trono da graça não é inacessível, nem reservado a poucos, mas permanece aberto a todos os crentes que podem se achegar com confiança hoje e sempre pela fé em Jesus Cristo. O que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça? Ao nos aproximarmos de Deus, recebemos misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual e capacidade para viver segundo a sua vontade. Assim, toda a vida cristã depende dessa graça, desde a salvação até o crescimento contínuo em Cristo. Além disso, Deus comunica a sua graça por meios espirituais ordenados, que é a palavra, a pregação do evangelho, a oração, o jejum, a adoração e também a plenitude do Espírito Santo e a comunhão à mesa do Senhor, a Santa Ceia. Agora estamos já na nossa sinopse, no nosso resumo, do tópico 3 e, portanto, o final da nossa lição. Crescer na graça é viver dependente de Deus por fé e comunhão. E agora, amados, chegamos, portanto, ao nosso terceiro e último tópico da nossa lição. Essa lição maravilhosa, lição que é uma forma de você evangelizar também. E eu queria pedir a você, que compartilhe esse vídeo, meus irmãos. Clique no gostei, não deixe, não perca essa oportunidade, me ajuda o nosso canal para que a gente possa alcançar mais vidas. Veja que essa é uma lição que evangeliza também. Então faça isso, em nome de Jesus. Bom, chegamos ao final. Aproximando-se do trono da graça, o cristão cresce quando busca continuamente a presença de Deus. Essa aproximação acontece com fé, humildade e confiança na obra de Cristo.
Quando devemos buscar a graça? Sempre, claro. Nos momentos de alegria, nas crises, nas tentações, nas decisões, em todos os momentos. Por quê? O trono da graça permanece aberto para todos os que se aproximam pela fé. E aqui é importante que a gente deixe bem claro. E o que nós recebemos? Ao nos achegarmos ao Senhor, recebemos. E aí você pode enumerar misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual, direção, que nós precisamos muito, e capacitação para viver em santidade. E agora nós precisamos fazer um confronto entre a realidade de hoje e como as coisas estão. A religião diz, faça para ser aceito. O Evangelho declara, Cristo fez, creia e viva. Toda tentativa de acrescentar exigências humanas à obra de Cristo enfraquece a mensagem da cruz. E qual é a aplicação pessoal? A graça não é licença para pecar. Ela é o poder de Deus para transformar vidas. Quem realmente experimenta a graça passa a amar mais a Cristo, servir com alegria e viver em santidade. E qual é a nossa conclusão, portanto, da nossa lição, já que nós estamos no final aqui? O Concílio de Jerusalém preservou uma das maiores verdades da fé cristã. A salvação é exclusivamente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Essa decisão abriu caminho para que o Evangelho alcançasse todas as nações e continua orientando a Igreja a anunciar uma mensagem centrada em Cristo, sem legalismo e sem acréscimos humanos. Bom, e aí a gente precisa perguntar, existe alguma tradição, costume ou expectativa humana que às vezes colocamos acima da graça de Deus? É importante que nós levemos a refletir sobre como preservar a verdade do Evangelho com amor, fidelidade às Escrituras e dependência do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Interessante aqui na nossa conclusão final resumindo, o Concílio de Jerusalém reafirmou que a salvação é exclusivamente pela graça, abrindo caminho para a expansão universal do Evangelho. Deste modo, esse marco histórico ensina que a Igreja deve enfrentar desafios doutrinários com fidelidade bíblica, humildade pastoral e plena dependência do Espírito Santo, cumprindo sua missão entre todas as nações. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo.